E nós já estamos aqui no nosso Ultra Idade com o Dr. Fábio Freire, um quadro que você já está acostumado e um quadro que ainda vai trazer muita informação e muita prestação de serviço. Essa é a ideia central da participação do Dr. Fábio Freire e, além dele, uma série de profissionais que vão mostrar que na saúde também é possível você ter direitos. E muitas vezes as pessoas não conhecem esses direitos. Esse projeto não é só aqui no Ultra Idade. Já está praticamente em fase de finalização um portal, um site, onde você terá todas as informações sobre esses direitos que são fundamentais. O Ultra Idade, você sabe, de 0 a 100 anos, trata disso, do ponto de vista previdenciário e também do ponto de vista médico, o que é muito importante. Como se sofre nesse país a saúde. O pessoal costuma dizer o seguinte: no Brasil a saúde está sempre doente. E essa é uma grande realidade. Nós temos uma dificuldade incrível de atender as pessoas no nosso sistema de saúde, que é um sistema belíssimo. A ideia é ótima, a ideia do SUS é ótima. Se ele funcionasse, seria uma beleza. Infelizmente, ele não funciona como deveria. E a maior prova? Político fica doente. Doutor Fábio Freire, tudo bem? Tudo ótimo. Já vou inserir o senhor nesse papo, porque eu sei que o senhor tem uma opinião a respeito. Sem dúvida. Político ficou doente em Brasília. Vai pro SUS? Tudo bem, doutor? Tudo bem, doutor Fábio Freire? Prazer tê-lo aqui. Prazer mais uma vez. Acho que SUS é suíte única no Sírio, né? Suíte, como é que é? Suíte Olha só que única legal. no Sírio. SUS, suíte única no Sírio. Eu acho que você falou tá tudo. Virando um sistema... É uma coisa que não é boa, né, Carlos? Assim, elitizar qualquer coisa nunca é bom. Eu acho que a gente tem que ter uma situação em que todo mundo possa ter acesso ao que há de melhor, independente da sua classe social. Só para você ter uma ideia, tocando já nesse assunto que o senhor mencionou inicialmente, eu tive muito orgulho de ver lá na Inglaterra, recentemente, que o marido da Rainha Elizabeth teve um problema do coração e ficou internado no hospital público, né? E foi lá ser atendido por um médico que atende, talvez, a faxineira da casa dele, atende o taxista lá da porta ou qualquer outra profissão. Então, a gente precisa chegar nesse ponto aí, em que não precise você ser rico, nem famoso, para que você tenha acesso ao melhor cuidado. Então, eu acho que eles chegaram num ponto muito bom, de que o médico ele pode atender qualquer pessoa de verdade, né? Então, a gente não fica restringindo a um grupo social o melhor cuidado, né? Então, isso é um motivo que a gente, infelizmente, não pode se orgulhar. Mas, para amenizar esse sofrimento, é que nós estamos aqui tentando ajudar a população. O senhor sabe da minha atividade como jornalista na Rádio Globo, trabalhando já há muitos anos lá e participando de um programa Show do Antônio Carlos. E eu vou contar só um detalhe aqui para o senhor ter uma ideia como as coisas são. Houve uma entrevista com o presidente Lula, quando era presidente da República. Ele convocou jornalistas para uma entrevista em Brasília e entre esses jornalistas estava o Antônio Carlos, que é o nosso comandante lá do programa da Rádio Globo, Show do Antônio Carlos. E lá foi o Antônio Carlos para fazer perguntas para o presidente Lula, junto com mais 2 radialistas. Chegaram em Brasília, foram muito bem recebidos, se montou lá toda uma estrutura para que o presidente Lula pudesse dar entrevista para a rádio, falando ao vivo, não é? E a pergunta do Antônio Carlos foi muito simples. Ele disse o seguinte: presidente, por que o SUS não funciona no país? Quando que a saúde vai melhorar? A resposta do presidente Lula foi um negócio impressionante. O presidente disse o seguinte: a verba sai, mas não chega. Em estados e municípios. Então isso realmente é um negócio impressionante. É evidente que na hora todos ficaram até perplexos. E o presidente Lula disse, ele falou com essas palavras: a verba sai, a gente manda a verba para estados, para municípios, para todos aqueles que têm direito do ponto de vista de saúde, para abastecer e para dar o atendimento necessário. Mas esta verba não chega. Como fiscalizar? Não tem fiscal suficiente. Então o senhor vê a quantas anda. O senhor que é um agente efetivamente, porque é aquela história, quem bota a cara, muitas vezes acaba sendo culpado das coisas.
né? Muitas vezes o médico não tem culpa nenhuma, não é? Ele acaba pagando o pato por uma irresponsabilidade, por uma ineficácia impressionante no sistema. E o senhor está aí que não me deixa mentir, né, doutor? Quantas o senhor já teve que, né? Quantas consultas, quantos atendimentos gratuitos o senhor fez por amor à profissão, né? Exatamente por causa dessas falhas todas, né? Sem dúvida. O maior glamour da medicina é ser médico, porque poder ajudar as pessoas não tem preço. Eu já falei isso aqui. Então, eu acho que a pessoa que está na área da saúde, médico, assistente social e até advogados que lidam com o direito do paciente, enfermeiras, fisioterapeutas, todas essas pessoas aí, de verdade, elas querem o bem do seu paciente, porque essa é a maior recompensa que alguém pode ter. A questão é que gerir os recursos é necessário, porque, como eu havia dito, saúde não tem preço, mas tem custo. Exatamente. E é justamente para gerir esses custos que você precisa ter bons administradores, né? Porque a ocupação do médico, da fisioterapeuta, do enfermeiro, tem que ser o paciente. Ele não teria que se preocupar com a estrutura que está faltando, nem com o remédio que está faltando, nem com a maca que não está lá. Ele teria que se preocupar em resolver o problema do paciente, ele não se preocupar com isso. Isso daí é um trabalho do gestor. É por isso que corrupção teria que ser um crime tão grave quanto qualquer outro, né? Que de assassinato, estupro. Porque quando você tira o dinheiro público, indiretamente você está tirando a vida de muitas pessoas. Então é por isso que eu tenho muita vergonha quando eu escuto essas histórias de corrupção, principalmente quando envolve o setor da saúde, né? Que é um setor, mas em qualquer setor, de uma forma ou de outra, você acaba tirando de quem mais precisa. E eu acho que a gente realmente não pode tolerar isso, né? Isso é absolutamente antiético. Doutor, o hospital, se uma pessoa chega no hospital, passando mal, independentemente dela ter ou não convênio médico, o hospital tem que atender, doutor. Isso é direito constitucional receber esse atendimento? Sim, sem dúvida. O paciente que está passando mal, o paciente que está principalmente numa situação de urgência ou emergência, ele precisa ser atendido independente da sua classe social. Porque a pessoa, quando está com problema de saúde, ela não tem escolha, Carlos, ela precisa da saúde. Não é que nem você, quando entra na concessionária, para escolher um carro. Você pode escolher um carro com farol assim ou assado, cor essa ou aquela, porque é uma coisa que vai do seu gosto, né? Um carro mais barato, mais caro. A saúde não é assim. O indivíduo não tem opção de ter ou não ter saúde. Ele precisa da saúde. Então, a saúde não pode ser algo que tenha a pessoa que pagar antes para poder ter. Então, é justamente por essa análise que não é ético deixar atender uma pessoa na situação de urgência e emergência. Uma vez estabilizado o quadro, né, que aí a pessoa manteve a sua vida, né, ela pode eventualmente, em outra situação, ser ou não acertada alguma coisa. Mas no momento em que ela está passando mal, né, porque ali, como eu havia dito, ela não tem escolha, não é uma coisa assim de você pegar férias na Disney ou no bairro vizinho, por exemplo, né? Você pode... Não, ali você não tem uma coisa melhor ou pior, né? Porque você tem ou não tem dinheiro. Ali você está na necessidade, a pessoa está com um problema que pode colocar a vida dessa pessoa em risco. É por isso que eu acho que saúde, ela é muito diferente de qualquer outra coisa, né? Porque a pessoa não tem opção de simplesmente não ter. Quando ela está doente, ela precisa de alguém para resolver. Não importa se ela é bandido ou mocinho, se ela é branco ou preto, naquele momento ela precisa da sua saúde, até mesmo para melhorar, né? Porque a pessoa precisa estar íntegra para que ela possa transformar a sua própria vida, né? E essa integridade física, né, mental, porque tem a saúde mental também, né? Integridade física e mental. A gente fala saúde é um leque muito grande, né, doutor? Então, numa situação de urgência e emergência, praticamente no mundo inteiro é assim, viu, Carlos? A pessoa tem que ser atendida numa situação como essa. Até nos Estados Unidos, que é um país que tem um sistema privado extremamente desenvolvido, se você passar mal lá e for uma coisa de urgência e emergência, você vai ser atendido por uma questão humanitária até, né? Agora, o senhor falou uma coisa interessante,
O senhor falou que na Inglaterra o hospital público funciona. Sim. Como na maioria dos países do mundo, no primeiro mundo, eu sei que existe esse atendimento, que é custeado pelo imposto que as pessoas pagam. O imposto que se paga em todos os países, ele volta para a pessoa do ponto de vista de benefício. Isso na saúde, nos transportes, em tudo. É assim nos países do primeiro mundo. O Brasil, pelas dimensões dele, dimensões continentais, com 194 milhões de pessoas. Isso é impossível de fazer, é muito difícil. A questão do Brasil ser um país realmente nessas dimensões continentais, ela dificulta também essa questão, na sua opinião, doutor? Carlos, sem dúvida. Eu acho que um país que é tão grande como o nosso, que tem um sistema de saúde público que cobre 100% das necessidades, né? Porque ele inclui tudo, consulta, internação, vacinas, atendimento básico. Então, ele é o maior sistema de saúde do mundo em termos de população coberta, né? Porque a Inglaterra tem 50 milhões de pessoas, né? Então, o nosso, em termos de pessoas cobertas, é muito maior. A questão é a eficiência do sistema, né? O grande problema da saúde, Carlos, foi que, infelizmente, quando alguém escreveu isso, que o nosso modelo seria um modelo de assistência integral, como o SUS propõe, de equidade, de tudo, faltou uma parte da equação. Quem vai pagar essa conta, né? Porque eu já disse, saúde não tem preço, mas tem custo. E aí, na hora de definir quem iria pagar isso, não se cuidaram de ver de onde ia sair o dinheiro, né? Talvez até porque, como essas pessoas intuitivamente ou não sabiam que elas próprias não iam usar aquilo, elas não foram atrás de ver como financiar aquilo. Então, talvez, infelizmente, muita gente vê de uma forma mais demagógica, de que, assim, eu não acredito em nada que a pessoa defenda e ela não use. Exatamente. Né? E o que eu vejo mais no governo é isso. Muita gente defende o SUS e, na hora que precisa, não usa. Não usa. Vai para o outro SUS. Então, como é que é a sigla do SUS? É suíte única no Sírio, Suíte né? única no Sírio. Então, o Einstein e o Sírio, ele ficaram para os companheiros, para os amigos, né? São hospitais de referência, né? Para você que o Sírio e Einstein para os companheiros, né? E o SUS para os brasileiros. É isso, doutor. É isso, doutor Fábio Freire. Categoria, né? Sabe tudo. Vamos respeitar o doutor Fábio Freire. Você sabe que para fechar tudo isso, tem uma figura importantíssima, que é a figura da assistente social. E muitas vezes você chega no hospital e pergunta, cadê a assistente social? Não tem. Isso acontece. Mas tem de ter. É mais um direito que vai estar no site, que em breve estará à sua disposição. Você vai poder, inclusive, fazer perguntas e a gente vai responder sua pergunta aqui. Falando de assistente social, doutor Fábio, temos a presença aqui da Ismária, que é assistente social do projeto e vem aqui para conversar com a gente. Vamos apresentar ela aqui. Está aqui a Ismária. Ismária, muito prazer em te conhecer. E a gente espera que você, dentro do projeto, esteja à disposição também para conceder entrevista, para participar com a gente também, né, doutor? Sem dúvida. Vai ser uma grande aquisição para o nosso time e vai ajudar muita gente, sem sombra de dúvida. Tá certo, então. Olha só. No próximo Ultra Idade, o doutor Fábio Freire estará aqui. Vamos receber também a Ismária em um dos programas para falar a respeito desse direito fundamental à saúde, que é o direito também da gente ter uma assistente social para nos instruir, para mostrar que efetivamente o nosso direito tem que valer. É isso aí, grande abraço, a gente já volta.